Tá gravando, né? Espero eu que esteja gravando. Deixa eu arrastar essa bagacinha pra cá. Fala, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? E, para variar, super tarde da noite, 23 horas e 15 minutos. E é o tempo que eu tenho aqui para fazer essa aula inicial, essa aula introdutória com vocês, onde eu vou dar uma noção para vocês, tá? Por aqui, de longe, basicamente do que é cinesiologia relacionado com biomecânica. Claro que hoje os conceitos serão mais de biomecânica. Vai ser um desafio para mim, particularmente, mas eu tenho certeza que a gente vai superar. Deixa eu só ver se o volume está alto. O volume está alto. Tá bom? Então vamos lá. Cinesiologia, suponho eu que todos aqui já passaram pela disciplina, né, pelo menos. E a gente vai precisar muito. Comecei bem, né, bocejando. A gente vai precisar muito dessa disciplina, tá? Muito. Não tem jeito de não correlacionar. Em algumas vezes que eu ministrei essa disciplina, cinesiologia e biomecânica, elas eram juntas. André, tem vantagem? Tem. Você já vai correlacionando aquelas questões de origem, de inserção, de ação muscular, meio que todo mundo junto. Então a gente vai andando com o carro e já vai trocando o pneu junto ali. Desvantagem? É muito conteúdo. É muito. Então, por exemplo, lá na catedral, quando eu dava cinesiologia junto com biomecânica. Então vocês imaginem que tudo isso que vocês estão vendo agora, vocês vão começar a ver agora, eu dava, tipo assim, quando eu ia dar ombro, eu já falava da cinesiologia e da biomecânica junto. Quando eu ia dar cotovelo, eu já falava da cinesiologia e da biomecânica. E, particularmente, se a gente tem um ano para a gente estudar uma disciplina e depois a outra, eu acho que no frigir dos ovos é melhor. É melhor. Então, se eu também pudesse escolher, por mais que os dois lados têm ponto positivo e ponto negativo, eu vou preferir dar de forma separada para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, como sempre, ela só vai abrindo por aqui. Vamos fazer uma correlação de cinesiologia e biomecânica. Basicamente, vocês precisam entender o seguinte, que a cinesiologia ela tem uma relação muito próxima com a anatomia. E a biomecânica tem uma relação muito próxima com leis de física, principalmente de uma área chamada mecânica. Tá? Então é isso que vocês têm que entender. Tá bom? Cinesiologia tem uma relação direta com anatomia e fisiologia, e a mecânica, a biomecânica, tem uma relação direta com a física. Quando você junta as duas, a gente vai ter leis físicas, principalmente num quesito chamado de vetor de força, associado a questões anatômicas. Tá? Então, é o que eu falei, inclusive, lá naquele nosso primeiro encontro. Por vezes, eu simplesmente dava conceitos para vocês e, naquele momento, eu não tinha muito tempo para justificar ou para provar para vocês o porquê que aquilo é aquilo. E eu simplesmente pedi um voto de confiança de vocês. Olha, acredita em mim, porque é assim. Acredita em mim, porque é assim. Ponto. Tá? Mas durante esse semestre a gente vai conseguir provar para vocês. Tá? Então, primeiro slide, o que eu preciso que vocês entendam? Cinesiologia tem uma relação direta mais com a anatomia e a biomecânica tem uma relação direta mais com a física. Tá bom? Professor, eu não queria estudar física, não sei o que e tal, mas você vai precisar, cara pálida. Tá bom? E a biomecânica ela tem sub-áreas. Tá? Uma das áreas dela chama-se estática. Provavelmente quando você escuta essa palavra estática, você pensa em alguma coisa parada. Mas eu não queria que você pensasse em alguma coisa parada. Eu queria que você pensasse em algo que se movimenta de maneira constante. Então, exemplo. Essa caneta aqui ela está parada. Se ela está parada, ela está em movimento constante? Se ela tiver uma velocidade zero, por exemplo, ela está em movimento constante. Mas e se eu conseguir, por exemplo, mexer ela por todo o trajeto dela numa mesma velocidade? Outro exemplo, imagina que eu vou daqui para Caracaraí, por exemplo, e desde que eu sair e atingir 100 km por hora,
eu mantive 100 km por hora até chegar em Caracaraí. Eu sei que vai parecer esquisito, mas se eu conseguir manter a mesma velocidade, eu atingi uma certa estática. Então, estática nada mais é do que um movimento constante ou uma velocidade constante, tá bom? Então, assim, tira esse quesito um pouco assim de parado. Não é parado, simplesmente a movimentação é constante. Então, se você fizer um movimento constante numa mesma velocidade sempre, coisa que você não consegue no teu corpo, né? Você sempre está alternando a velocidade, você se encontra em estática. E estática é uma linha de estudo da biomecânica, tá bom? O oposto de estática é a dinâmica. Enquanto a estática se preocupa com uma velocidade constante, a dinâmica ela se preocupa com aceleração. André, resume pra gente o que é uma aceleração. A aceleração nada mais é do que você precisar se deslocar de um ponto a outro. E para você se deslocar de um ponto para outro, você precisa causar uma aceleração nesse corpo. Basicamente é isso, tá bom? E tem várias formas de você causar aceleração no corpo. Você pode empurrar, puxar, tracionar, impulsionar, enfim, depois a gente vai ver isso mais lá para frente, tá? Mas basicamente, dinâmica é você sair de um ponto a outro. Ou seja, automaticamente o teu corpo ele deve ter uma aceleração, tá? Você deve acelerar, tá? É para se deslocar de um ponto a outro. De maneira geral, é isso. Estática, velocidade constante. Dinâmica, tá aqui, venho para cá, eu preciso acelerar o meu corpo, tá bom? Para eu sair de um ponto de origem a outro. Eu sei, gente, que como a gente não está em sala de aula, fica sempre mais difícil. Eu vou tentar ser muito simples, infinitamente mais simples do que eu fosse em sala de aula. Aqui eu vou tentar ser resumo do resumo do resumo, para quando a gente se encontrar, a gente poder desmembrar mais isso e a gente ter uma possibilidade de conversar mais, de uma forma mais aprofundada. Tá bacana? Mas fica tranquilo que vocês não vão ter prejuízo. Ainda dentro da biomecânica, a gente tem duas áreas, a cinética e a cinemática. Essas duas áreas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho que elas são meio que novidades para vocês. Tá bom? Cinética. Vamos aproveitar e desenhar algumas coisas aqui. Toda vez que você ouvir a palavra cinética, provavelmente você vai lembrar disso aqui assim. De um vetor. Deixa eu fazer uma setinha melhor aqui. Nossa, eu tô horrível de seta, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma seta bem simples. Pronto, acho que aqui ficou melhor. Tá bom? Isso é uma setinha, e isso dentro de física quer dizer vetor, e isso quer dizer que temos uma força. Uma força agindo num determinado corpo. No nosso caso, no corpo humano. Tá? É claro que a cinética, a biomecânica, né, a mecânica em si, ela não estuda só coisas relacionadas ao corpo. A biomecânica, sim, né? Então, a cinética é uma área da biomecânica que vai relacionar todas as forças que agem no meu corpo. Então, por exemplo, nesse momento tem uma força agindo aqui na minha cabeça, eu estou agindo contra a gravidade, tem uma força que está agindo em cima dessa cadeira, a cadeira está agindo em cima de mim. Quando eu piso, eu sei que vai parecer esquisito, eu piso no chão, o chão vai lá e me bate no meu pé de volta. Tudo isso é a cinética que se preocupa, tá? Ela se preocupa com as forças que interagem com o nosso corpo, tá bom? Eu espero muito estar sendo didático com vocês, pelo amor de Deus. Eu me incomodo se eu não conseguir ensinar vocês. Ó, de antemão, hoje é dia dos professores. Parabéns para você, tá bom? E se você também está dando parabéns para mim, muito obrigado, tá? Componentes da cinética. Mas, André, o que tem na cinética que é importante para a gente? Vamos ver algumas coisas aqui. Ó, conceito de massa. Massa e peso, geralmente, as pessoas confundem bastante. Mas, de maneira bem simples, pensa o seguinte, ó, massa é algo praticamente imutável. E peso, ele tem uma diferença, principalmente porque tem uma relação direta com a gravidade. Vou falar um exemplo bem esdrúxulo, por exemplo. Se eu for para a Lua, o meu peso muda? Muda. A minha massa muda? Não. Então, se eu for lá para a Lua, por exemplo, vamos supor, eu peso 80. Aqui na Terra eu peso 80. Eu tenho uma massa de 80 kg. Lá na Lua também vou ter uma massa de 80 kg.
Mas e o meu peso, André? O peso ele é uma medida principalmente dada em newtons. Aí você tem que fazer uma multiplicação de massa vezes a gravidade. Como aqui a gente tem uma gravidade, né, aproximadamente de 10, o meu peso seria mais ou menos aproximadamente de 800 newtons aqui na Terra. Na Lua seria menos, né? André, mas eu não vou prescrever exercício físico na Lua. Você não sabe, vai que você prescreve. Mas imagina você na piscina, tá? Entrei na piscina, André, a piscina está batendo aqui no meu queixo. Quanto é a minha massa? 80 quilogramas. Quanto é o meu peso? Menos, porque eu vou ter menos ação da gravidade, tá bom? Então, basicamente, é isso, tá? Importante você saber esse conceito aí. Gravidade, de maneira bem simples, acho que vocês devem ter uma noção de que é qualquer coisa que puxa a gente para baixo. Não está errado, mas está incompleto. Digamos que seria uma força que puxa a gente para o centro da Terra, tá? E não necessariamente é para baixo, tá? As forças costumam ser verticais em cima do corpo e a gravidade ela é uma coisa muito importante para você, educador físico. Principalmente porque você vai prescrever movimento e esses movimentos eles podem ter o auxílio da gravidade, eles podem ter a dificuldade da gravidade ou eles podem ter um ajuste de parcialmente contra a gravidade. Então, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, né? Se eu soltar a caneta, ela caiu porque a gravidade empurrou. Se eu jogar para cima, é mais difícil, porque ela está indo contra a gravidade. Mas se eu fizer esse movimento aqui assim, ó, eu estou indo em direção para lá. Eu tenho uma força que está vindo para cá também. Mas a gravidade está me empurrando para baixo. André, é mais difícil eu jogar a caneta para cima ou eu jogar a caneta para o lado? Teoricamente é mais difícil você jogar para cima. Você está indo contra a gravidade. Se eu jogar a caneta para o lado, eu estou indo com o vetor de força para lá e a gravidade está vindo com o vetor de força para cá. Teoricamente, a gravidade ela não está 100% atuando aqui. Ela está parcialmente. Deixa eu fazer em termos de movimento. Imagina uma flexão de cotovelo. Vamos ver aqui. Essa minha flexão aqui, ó, ela é contra a gravidade. Essa aqui é a favor. E essa aqui é parcialmente contra. Tá? Tudo que você vai contra a gravidade é um movimento mais difícil. Tudo que você vai a favor da gravidade é um movimento mais fácil. Tudo que você vai parcialmente contra a gravidade é um movimento moderado. E é legal vocês saberem isso, principalmente na hora de prescrever. Você tem que saber se o teu aluno ele já está apto a ir contra a gravidade, se é melhor iniciar um pouco mais tranquilo, a favor da gravidade, ou se ele é um aluno intermediário, que você pode estar prescrevendo exercícios parcialmente contra a gravidade. Tá? Na academia a gente também vai ver isso. Tá bom? Centro de gravidade. Centro de gravidade, primeiro, todo o corpo tem. Eu tenho, André? Eu tenho. Esse controle remoto aqui tem? Tem também. Essa caneta tem também? Tem também. Esse computador que está aqui tem também? Tem também. Esse bloco de papel aqui tem centro de gravidade? Tem centro de gravidade. Tudo tem centro de gravidade. Imagina o seguinte, ó. Imagina esse bloco de papel aqui e o centro de gravidade dele seria mais ou menos assim, ó. Daqui para baixo, eita porra. Daqui para baixo, daqui para cima, daqui para cá, não importa. Sempre vai ter a mesma massa. Daqui para cá tem a mesma massa, daqui para cá tem a mesma massa, daqui para cá, quando comparado daqui para cá tem a mesma massa. Imagina que é como se fosse tipo o centro do nosso corpo. O centro. Tá? Imagina que é como se fosse quase que o caroço da gente. Tá? Ali está concentrada todas as forças com o intuito que elas se equalizem. Eu sei que isso pode estar parecendo difícil, gente, para vocês, mas imaginem assim, que o centro de gravidade ele serve para procurar um certo equilíbrio na gente. Tá? Ele serve para a gente procurar um certo equilíbrio. Então, por exemplo, quando você salta, quando você pula, quando você está correndo, teu corpo sempre está buscando um centro de gravidade. André, eu já caí. Quando você cai e para no chão, teu corpo procurou um centro de gravidade ali, procurou um certo equilíbrio. Tá bom? Na prática, a gente também vai ver esse negócio, essa questão de centro de gravidade, tá bom?
É interessante que você saiba que na maioria das vezes, quando a gente vai se movimentando, esse centro de gravidade ele vai mudando. Tá? Um adulto, em média, tá? Ele tem um centro de gravidade dele, se ele estiver na posição ortostática, né, lá, na posição anatômica, em média ali na segunda vértebra sacral, na vértebra S2. Tá? É a média. A média ela está levemente anterior. A informação importante que você tem que ter agora é o seguinte. Acredite em mim. A gravidade no corpo humano, no nosso, em pé, ela te empurra para baixo e para frente. Para baixo e para frente. E o teu corpo sempre está te jogando, teoricamente, para cima. Claro que você não vai voar, né? E para trás. Inclusive, isso justifica o porquê que a tua musculatura de dorso ela tem mais tônus, ela é mais rígida do que a musculatura anterior. Pega no teu abdômen agora e pega nas tuas costas. Olha as tuas costas independente se você faz exercício ou não, como ela é um pouquinho mais durinha. E olha teu abdômen agora. Eu sei que tá todo mundo trincadão, saradão aí, mas a tendência é que seja mais flácido na frente. Tá bom? Isso se justifica pelo centro de gravidade do ser humano. Tá bom? Vocês vão estar sempre dando preferência para o fortalecimento dessa musculatura anterior, porque naturalmente ela tende a ser mais fraca. Porque a posterior ela lida contra a gravidade, ou seja, ela está sempre brigando contra a gravidade. Gravidade me joga para frente, meu corpo me joga para trás. Gravidade me joga para frente, meu corpo me joga para trás. E quando me joga para trás, eu preciso de contração muscular. Se eu estou contraindo a musculatura, a tendência é que a musculatura fique com tônus, fique um pouco mais rígida. Tá bom? André, se a gravidade me jogasse para trás, teu corpo fazia força para frente. Aí você ia ficar sarado aqui na frente, ia ficar uma bosta lá atrás. Tá? Movimento. André, o que é movimento? É qualquer mudança de um objeto, de uma massa de um determinado local para outro, em relação a alguma coisa. Tá? A gente sempre tem que ter um ponto de referência. Tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina esse bloco. Imagina essa caneta em cima desse bloco. Tá bom? Aí você vai falar assim, eu vou fazer um movimento aqui, tá? Aí eu pergunto para vocês. Aí eu pergunto para vocês aqui assim. A caneta, ela tá movimentando? Depende. Se for em relação, sei lá, ao ar, ela está movimentando. Mas se for em relação ao bloco, não. Para movimentar em relação ao bloco, eu teria que estar fazendo isso aqui, ó, com a caneta. Por exemplo, a minha cadeira aqui ela tem 4 rodinhas, né? Vou fazer isso aqui assim. O André está se movimentando em relação ao chão, sim. Em relação à cadeira, só se eu fizer assim. Entendeu? Então, o movimento ele sempre tem um ponto de referência. André, o que isso tem a ver com o nosso corpo? Principalmente quando eu vou falar de articulações, vocês vão ver que sempre tem um osso fixo e um osso móvel. Tá? Então, por exemplo, eu posso mexer o dedo assim, ó, isso é uma flexão. Eu mexo a falange distal, ou eu posso mexer a outra falange. Eu posso fazer movimento distalmente ou proximalmente. Então, o movimento ele sempre tem um ponto de referência fixo e um ponto de referência móvel. Tá? Eu estou muito curioso para saber se vocês estão entendendo ou não, se está bagunçado demais, mas enfim, depois vocês vão me dar esse feedback. Tá? Inércia. Inércia, provavelmente, vocês já devem ter usado algum adjetivo assim para alguém. Você é um inerte. Você que está me olhando, você é um inerte. Você quis xingar a pessoa de inerte. Inerte parece que é uma pessoa meio que abobalhada, lerda, devagar, né? Mas não é bem isso. A inércia, são forças da física que elas têm um intuito de arranjar um equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio geralmente é para igualar as forças. Geralmente eu costumo dar um exemplo de procura de inércia assim. Imagina que você está num ônibus e o ônibus está lá, 100 km por hora. Aí você está aqui segurando.
E o ônibus do nada, ele freia. O que você faz? Você vai lá para frente, aí volta para trás, o ônibus já parou e você continua se movimentando. O que aconteceu? O ônibus entrou numa inércia, num equilíbrio com o asfalto de forças mais rápido do que você. Você demorou um pouco mais para achar a inércia, para equilibrar as forças. Então, de maneira geral, a inércia é o equilíbrio de forças. Tá? É quando uma força consegue anular 100% a outra. Por exemplo, o fato de eu estar sentado aqui nessa cadeira e essa cadeira não quebrar, eu e ela nós achamos um ponto de inércia em comum. Tá? André, como é que você pode afirmar isso? A cadeira não quebrou e nem ela me jogou para cima. Força. Força é definição, a definição dela basicamente é a interação entre duas massas ou dois objetos, que podem ser sempre no sentido de se encontrar ou de se distanciar. Tá? Forças que se encontram a gente chama de força de impulso, como está escrito no slide. Forças de distanciamento a gente chama de tração. Forças que se encontram é impulso, forças de tração se afastam. No corpo humano ocorre isso, André? Ocorre. Olha como é que é o músculo. Quando eu faço uma contração concêntrica, temos uma força de impulso. Quando eu faço uma contração excêntrica do meu bíceps, ele se distancia. Esse distanciamento é uma força de tração. Tá? Força de impulso. Duas forças que se aproximam. Forças de tração, duas forças que se afastam. Tá? Atrito. Atrito são forças entre superfícies. Tá? Então, basicamente, seria isso aqui. Quanto mais atrito, menos movimento. Quanto mais atrito, menos movimento. Quanto menos atrito, mais movimento. André, por que algumas articulações movimentam muito? Você tem pouco atrito. Por que tem algumas articulações que se movimentam pouco, André? Porque tem mais atrito. André, e é bom ter muito ou pouco atrito no meu corpo? Depende. Alguns locais é bom ter pouco atrito, alguns locais é bom ter muito atrito. Então, por exemplo, no meu ombro aqui, o ideal é que eu tenha o mínimo de atrito possível, porque eu preciso de muito movimento. No joelho a gente já precisa de um pouco mais de atrito, para que a gente tenha menos movimento. Agora, é claro que a gente tem que ver também as questões de lesões. Tem lesões que atritam demais, tem lesões que atritam de menos. Se atritar pouco demais, geralmente você tem uma luxação, quando as articulações elas perdem o contato uma com a outra. Se você tem atrito demais, geralmente o movimento pode travar, que são as artroses. Tá? Então, atrito, eu sei que no primeiro momento o atrito ele remete a uma palavra ruim, mas ele só vai ficar ruim se for diminuído demais ou se for aumentado demais. Tá? Você também vai ver isso na prática. Essa aqui é uma fórmula, gente, e essa fórmula aqui, eu vou passar meio que batido nela aqui, eu vou dar uma acelerada, tá? Força igual a massa vezes aceleração, tá? É interessante que vocês entendam que o impacto de força, ela não é só o quanto eu tenho de massa, mas o quanto eu consigo imprimir de aceleração. Então, por exemplo, minha mão aqui pesa 1 kg. Eu venho aqui bem devagarzinho, 1 kg, batido. Pum. Como que eu faço para aumentar a massa da minha mão aqui? Sei lá, eu posso engordar a minha mão até ela pesar 2 quilos. Quando eu bater aqui, o impacto vai ser maior. Eu aumentei o M. Mas o que eu posso fazer? Aumentar a aceleração. Se eu aumentar a aceleração, a força também aumenta. Tá? Então, vocês precisam entender, se vocês querem aumentar muitas vezes a força do aluno de vocês não precisam só aumentar a carga. Você pode, por exemplo, aumentar mais a questão de acelerar mais o movimento. Você também vai aumentar a força. Isso a gente vê nos esportes em geral, né? Você vê, às vezes, indivíduos, atletas, que nem sempre eles são muito hipertrofiados, nem sempre eles têm uma grande força, nem sempre eles têm uma grande massa muscular, mas eles têm muita aceleração. Imagina um ataque de voleibol, por exemplo. Imagina, por exemplo, um golpe de tênis. Você vê que, às vezes, a pessoa nem tem muita massa muscular, mas tem muita, muita aceleração no movimento. E aí você tem força de impacto naquilo ali. Tá? Torque.
Eu vou resumir torque aqui para vocês. Torque vai ser o termo mais utilizado para a gente dentro de biomecânica. Tá? Vai ser o termo mais utilizado. Torque nada mais é do que uma força muscular aplicada numa articulação. Tá? Todo movimento que a gente realiza é uma força de um músculo aplicado sobre uma articulação. Todo movimento que acontece é a força aplicada a uma articulação. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu quebrei meu braço e eu engessei ele. Se eu engessei, eu consigo fazer contração muscular? Consigo. Faço mesometria lá dentro do gesso. Mas vai ter movimento? Não, não vai ter. Porque o gesso vai estar segurando o eixo, que são as articulações. Então, assim, o torque nada mais é do que a força aplicada a um eixo para que ocorra movimento. Então, assim, o que é importante vocês saberem? Não basta ter força para que um movimento ocorra. É necessário que se tenha um eixo. Todo movimento precisa de dois componentes: força e eixo. Força e eixo. Se você não tiver isso, não acontece. Como que nós chamamos força versus eixo? Torque. Torque. Então vai ser muito comum, às vezes vocês ouviram da minha parte assim, o torque muscular do quadríceps é maior do que o torque muscular de tal músculo. Você vai ver que é o quê? Força de movimento. Força de movimento. Força de movimento. Essa formulazinha a gente vai ver na prática. Tá? Isso aqui é na prática também, não tem jeito. Eu vou ter que fazer uma prática com vocês. Uma prática com vocês. Tá bom? Me cobrem isso. Não tem jeito. Isso aqui a gente tem que sentir, senão aqui não vou conseguir explicar para vocês. Cinemática. Bem, então antes de falar de cinemática, vamos lá, vamos revisar. Quais são as áreas que a gente viu da biomecânica? Fala para mim. Estática. O que se preocupa com a estática? Velocidade constante. Dinâmica. O que se preocupa com a dinâmica? Corpo em aceleração. Corpo em aceleração. Cinética. Força aplicada a um corpo. Lembra? Vetorizinho. Força aplicada a um corpo. Cinemática, em resumo, bem simples, pelo menos a principal área da cinemática, é o espaço pelo qual ocorre o movimento. É o espaço pelo qual ocorre o movimento. Vocês lembram de quando a gente estudou planos e eixos? Plano sagital, plano coronal, plano transverso, aonde ocorriam esses movimentos? Aquilo ali é um estudo da cinemática. Ou seja, quando vocês estudaram anatomia, aquele planos e eixos, aquilo era um estudo de cinemática. André, porque ninguém falou pra gente? Para não fuder a vida de vocês, cacete. Tá bom? Componentes da cinemática. Um deles é a osteocinemática. Vou falar de osteocinemática com vocês? Vou, mas vocês já sabem. Vocês já sabem o que é osteocinemática. Osteocinemática nada mais é do que planos e eixos de movimento. É isso. Osteocinemática é planos e eixos de movimento. É a direção que o movimento faz. Exemplo. Movimento anterior são as flexões. Na maioria das vezes, né? Movimento posterior são as extensões. Movimentos laterais são as abduções. Movimentos mediais são as aduções. Movimentos que rodam para a lateral são rotações externas. Movimentos que rodam para o centro do corpo são as rotações internas. Quem delimita esses nomes, tudo é a osteocinemática. Ósteo de osso, cinemática é espaço. Espaço pelo qual o osso percorre. Espaço pelo qual o osso percorre. Isso é osteocinemática. Vocês já estudaram. Então, basicamente, é você saber a direção do movimento. Tá? Então, se eu perguntar assim, qual a osteocinemática da flexão no ombro, por exemplo? A osteocinemática ela é anterior. Basicamente isso. Tá? Cadeias cinemáticas. Vocês já devem ter visto isso. Provavelmente vocês já devem ter visto. Vou até passar aqui para mostrar logo o exemplo. Ó, pensa nesse vovozinho aí. Eu acho que é um vovozinho. Tá com cara de vovozinho. Ó, na situação A, que é essa primeira, no caso, primeira à esquerda de vocês aqui, tá vendo que ele está se levantando? Ele está fazendo um movimento de extensão do joelho. Na situação B, que é o lado de cá,
ele também está fazendo uma extensão de joelho. Só que, na primeira situação, ele faz uma extensão de joelho em cadeia fechada. Na segunda situação, ele faz uma extensão de joelho em cadeia aberta. André, o que diferencia uma da outra? Basicamente, a cadeia fechada, você descarrega o peso no membro inferior. Ou no membro superior, né? Você também pode fazer no membro superior. E a cadeia aberta é um movimento mais livre. Vou explicar de outro jeito. Geralmente, a cadeia fechada, os movimentos são mais proximais. E na cadeia aberta, os movimentos são mais distais. Eu acho que essa é a melhor maneira de eu estar mexendo com vocês, ensinando vocês. Na academia, a gente também vai ver vários exemplos, vários e vários exemplos de exercícios em cadeia aberta, em cadeia fechada. Eu não posso parar de bocejar, né, gente, enquanto eu estou dando aula. Tá bom? Juro para vocês que eu queria muito agora estar aqui. Gente, dúvidas, fala para mim, não sei o quê, olha aí, pá. Pandemia. Artrocinemática. Puta que pariu, como a gente vai falar de artrocinemática? Caralho, a gente vai cansar de falar de artrocinemática. E essa é uma área que eu gosto de estar com as peças anatômicas na frente de vocês, dando as peças anatômicas nas mãos de vocês. Puta que pariu. Essa eu acho que eu vou ter muita dificuldade de passar para vocês. Mas vamos lá. André, a gente já viu alguma coisa de artrocinemática na minha vida? Já, você já viu. Lembra quando eu falei sobre movimentos dentro da articulação? Desliza, roda e rola. Aquilo é estudo de artrocinemática. Aquilo é um estudo de artrocinemática. Tem um videozinho, eu acho que tem na internet, muito legal, que ele fala da lei da artrocinemática, que é o que a gente chama de lei de côncavo e convexo. Eu vou ver se eu acho isso para vocês. Para eu saber se vocês estão ligados nessa aula ou não. Essa aula já está quase que acabando. Depois que você terminar de assistir isso aqui, chegar nessa parte, você vai lá no WhatsApp e fala assim, professor, cadê o vídeo? Mas você vai fazer o seguinte, você vai no meu privado. Cadê o vídeo? Para provar que você assistiu essa aula para mim. Você vai chegar lá no meu privado, professor, tenho uma dúvida. Só poderia me enviar o vídeo que fala sobre a lei do côncavo convexo? Como que funciona a artrocinemática? Eu acho que eu tenho esse videozinho. Não joga no grupo, não. Vai lá no meu privado. Aí eu vou saber que você é foda e que você chegou até aqui. Tá bom? Vamos ver o que tem de slide aqui. Trabalhe a sua força, um dia você vai precisar. Olha aí, viu? As mulheres não querem direitos iguais, terão direitos iguais. Cuidado, hein? Olha as feministas aí, não vão me tacar uma cerveja na cara. Tá bom? Cara, brincadeiras à parte, eu não sei se eu dei uma boa aula, gente. Juro pra vocês, eu não sei. Não sei mesmo, não sei. Cinesiologia eu acho até que eu me virei razoavelmente, mas porra, a biomecânica vai ser foda. Bora tentar se encontrar, vamos tentar se ver? Eu morro de saudade de vocês, mas, cara, a gente precisa se ver. A gente precisa se ver, não tem jeito. Tá bom? O que eu posso falar agora? Beijo no coração de vocês. Vamos ver se gravou essa bagaça, né?